Boa tarde, gente. Ontem nós paramos aqui nessa parte de fertilidade e só vou terminar isso daqui, depois a gente vai começar algumas coisas sobre a parte de preparo do solo mesmo, tá? Aí utilizando alguns implementos aí que a gente vai estar comentando para vocês em relação a isso daí, tá? Então a gente tem aqui fertilidade, que além do caso da quantidade de nutrientes existentes, deve-se saber também que está disponível para as plantas. A quantidade de proporção necessária de nutrientes varia em função do tipo de cultura. Então, aquilo a gente já havia falado, o solo arenoso tende a ser, no caso, menos fértil, então a gente vai ter que fazer mais correção em relação a isso daí, né? Então, custo, no caso, para plantio sai um pouco mais caro em relação a isso daí, quando a gente está trabalhando nesse tipo de solo. Aí a gente tem aqui alguns fatores limitantes, tá? O tipo, no caso, de cultura que vocês vão estar utilizando, que vocês vão estar plantando em determinado solo que vocês estão, ou local onde vocês estão fazendo a plantação, né? Aqui fala em relação ao fator limitante, uma questão de água, uma coisa que o agricultor sempre fica monitorando a questão em relação à fertilização, que a água também está atrelada. Não adianta, por exemplo, ter um solo super fértil também não tiver umidade suficiente, tá? Aí acaba se perdendo aí a questão que é uma parte limitante. Aí ele fala que a questão de limitação da água, o nível de água, no caso, limitado pela ripa mais baixa, que é um fator limitante para enchimento do balde. E no exemplo representado, o elemento potássio é, no caso, o fator limitante. Se aumentarmos o nível teor, no caso de potássio, a produção será maior. Então, esse cara aqui que está falando é esse desenho que o cara está colocando aqui para vocês. Tá? E nutrientes básicos, alguma coisa que havia comentado ontem, o Otávio tinha ajudado a gente aí, em relação aos tipos de nutrientes que a gente tem que ter, no caso, para a planta, e a gente tem aqui algumas coisas que são micronutrientes e macronutrientes. Então, micronutrientes tem o ferro, manganês, boro, zinco, cobre, molibdênio e cloro. E se a gente for ver, isso aqui está incluso na nossa tabela periódica. Então, para uma boa produção, por exemplo, de uma planta ou uma cultura, ela vai estar limitada em função, no caso, dessa fertilidade que a gente tem aí em relação ao solo, tá? E essa comparação que ele fez aqui, esse desenho aqui, acho que ele não ficou adequado, que ele devia ter sido na página anterior, para a gente estar entendendo ali que ele tem algumas limitações, então acaba se perdendo, tá? Macronutrientes, a gente tem carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, enxofre, fósforo, potássio, cálcio, magnésio. E aí a gente vai vendo o que pode ser, no caso, atribuído, ou o que a gente pode, no caso, estar fazendo correção aí nessa questão de nutrientes, no caso do solo. Tá? Então, o pessoal que trabalha aí, ou está fazendo curso de agronomia, é uma coisa que vocês veem no dia a dia de vocês. Geralmente o pessoal manda para laboratório, ou se ele está vinculado já a um laboratório, já tem o histórico da propriedade, e ele sabe já o que ele precisa, dependendo, no caso, da cultura que ele estiver fazendo, para estar corrigindo o solo naquele exato momento, tá? Ou naquela cultura daquele período. E a fertilidade aqui, ó, então, chama atenção aqui, a fertilidade do solo interfere na escolha do formulado e na quantidade de cada nutriente a ser aplicado de acordo com a cultura a ser implantada. Então, a correção que vocês vão estar fazendo aí, por exemplo, em relação ao solo, então depende muito disso daí. E aqui, os macronutrientes são utilizados pelas plantas em maiores quantidades, quilogramas por hectare, e os micronutrientes são utilizados em pequenas quantidades, gramas por hectare. Então,
essa daí é uma coisa que, quando você tem uma boa assessoria em relação à agronômica, ou o engenheiro agronômico, ou o agrônomo lá, ou se não, o técnico lá responsável também, técnico agropecuário. Declividade, gente, também alguns fatores que a gente vai tem algumas limitações em relação a plantio, também uma coisa que de preferência tem que ficar ligado em relação a isso aí, o pessoal que também está fazendo aí, ó, já faz ou fez o curso técnico na área técnico agrícola, ou depois está fazendo a engenharia agronômica, então ele também está apto a estar verificando algumas coisas em relação a isso. Então, extremamente apto, de 0 a 5, a gente tem lá um terreno plano, né? Muito apto de 5 a 10, apto de 10 a 15%, moderado de 15 a 20% e não recomendado declínio no caso de 20%. Então, a gente tem o grande problema que se a gente tiver um local muito caído, é justamente você trabalhar com um implemento ou mecanizado ou mesmo reter, por exemplo, os nutrientes ou o solo fértil, no caso, naquela condição. Ou se não, para o cara fazer isso, vai depender muito, no caso, de estar utilizando aí maquinária para poder, no caso, fazer processos aí de terraço ou curvas de nível, para estar segurando um pouco isso daí. Tá? E aí o custeio vai lá para cima. Aqui, declividade, eles falaram aqui para nós, aqui em torno de... Aqui uma referência que os caras fazem em relação à máquina e a plantadeira lá, que os caras estão colocando lá na superfície, plano horizontal e, no caso, a superfície do terreno. Está aqui um ângulo de alfa de aproximadamente 30%, então ele está falando ali que de 0 a 3% plano, 3 a 8% suave ondulado, 8 a 20% ondulado, 20 a 45% forte ondulado, 45 a 75% montanhoso e acima de 75%, no caso forte, muito forte montanhoso aqui. E aí, às vezes compromete aí, por exemplo, o tipo de plantio que vocês vão fazer na propriedade, tá? Onde demanda, por exemplo, a retenção no caso de umidade, porque quando tiver uma inclinação aqui, a tendência, por exemplo, é ter um escoamento muito rápido aí no caso de umidade. Está mostrando aqui o tangenciamento em relação à plantadeira e o conjunto. E aqui aquele velho ditado, né? O próprio trator, dependendo da situação, a colheitadeira quando ela é muito larga, a plantadeira quando ela é muito larga, desculpa, ela não tem a tendência, no caso, a capotar alguma coisa. O trator por si só, se você for duplado ou se você tiver uma inclinação, no caso, muito acentuada, até para, no caso, você trabalhar, você está correndo risco, tá? Porque ele vai ter a limitação de rolagem, que o pessoal fala, no caso, por ser um equipamento alto e dependendo da inclinação que você está, não dá para, no caso, estar trabalhando, tá? Até para, no caso, utilizar a parte de o plantio e a parte de colheita fica, no caso, comprometido em relação a isso daí. Controle de erosão e terraços aqui, ó. Então, a função dos terraços, reter e escoar a água da chuva de forma controlada, evitando a erosão. Tá? Então, a gente tem uma situação. Quando a gente retém, a gente melhora, no caso, a umidade do caso do solo. E a questão de escoamento, se a gente não fizer o terraço e ela começar a escoar muito rápido, ela vai levar, no caso, o nosso solo fértil, tá? Isso é um outro problema que a gente tem quando não faz aí uma adequação correta, por exemplo, para o plantio ou o local onde vocês vão fazer a cultura.
Então, a gente tem aqui alguns tipos de terraço, que ele está comentando. Base estreita, de 2 a 3 metros de largura, declividade acima de 16%. Base média, no caso de 3 a 6 metros de largura, declividade de 8 a 13%. E base larga, de 6 a 12 metros de largura, cultivado em toda a sua extensão, declividade menor que 8%. Facilita a operação de plantio. Em alguns casos, quando a gente tem aqui terraço muito ou base muito estreita, a gente não faz o plantio em cima, no caso do terraço, tá? Porque eu tenho dificuldade, por exemplo, da parte de mecanização e operação, no caso, em cima daquilo. Quando a gente vai passando, no caso, para algumas condições que melhorem e a gente tem como trabalhar com o equipamento em cima, eu posso até utilizar o terraço como uma área também de plantio. Natan, tá escutando nós aí ou não? Ou você tá no celular? Tem mais. Adalto, tá escutando, Adalto? Alô? Alô? Sim, Oi. professor, pode falar. Você também que já mexeu com isso. Aqui na região, qual o tipo de terraço que mais fazem? Base estreita, base larga, média? O que que fazem aqui? Sabe dizer ou não? Professor, acho que aqui pela região eles fazem de base larga, né? Eu conheço pra cá de base larga, e lá pro norte, assim, que eu via de base bem estreita e curta, só para água escoar mesmo, no caso quando eu usava na pecuária, assim, sabe? Sei. Mas sim, para lavoura tem que ser base larga por causa do trator passar, né? Certo. E pode ser, no caso, plantado em cima também do Pode, terraço. pode. Se eu não me engano, pode. Não, na verdade pode, né, professor? Tem que aproveitar o que dá. Uhum. Nunca tive nenhuma experiência, assim, mas pelo que eu penso, pelo que eu sei das coisas, acho que é assim, né? Certo. O... Mais alguém aí, ó. Lucas, você tem visto lá o pessoal que faz aí que você está vendo na parte de plantio de precisão? O pessoal faz o uso muito dos terraços? Professor, acho que fazem sim, mas é o que o Adalto falou, que eu reparei ali, é mais largo mesmo. Uhum. O Adalto, o que você comentou aqui? Quando se faz mais estreita, é quando o pessoal não usa muito para plantio. Para plantio é mais para segurar o que é pastagem, alguma coisa assim? Professor, não é que eu me lembro, assim, das coisas que eu já vi, parece que lá no norte não é Uhum. tão, não é que é usado para a área que é usada para gado não é tão largo assim, não tem por que se fazer ele tem que ser tem que ser quanto menor para escoar mais água, eu acho, para reter mais água. Não tem Ah, por que se tá. aproveitar um tantinho ali, mas ele seria menos mecanizável, mas para o gado ali é para não fazer, para não quebrar mesmo, fala, porque o gado pisoteia, né? Então acho que o Aham. largo seria mais fácil do gado quebrar esse terraço ali, Sei. entende? Por causa de Mas o fazer norte carreira, que você alguma coisa está assim. falando, o norte que você está falando é norte do país aqui ou do estado, você fala? Não, professor, na verdade, sim, ela mais pro lugar quente, onde o gado só vai. Onde onde o gado vai, a lavoura tá chegando, né? Mas tem umas partes que ainda não. Mas ali, Mato Grosso do Sul, Sei. Mato Grosso, lá onde não é chão bom ainda mesmo, sabe? Aham. Dependendo da área. Mas aqui no norte do Paraná tem ainda. Ah, tá. É que, igual o pessoal, hoje diz que um dos lugares que eles estão abrindo muito ali é pro lado de Goiás, né? Só que lá o pessoal diz que é bastante plano, né? Diferente daqui, né? Sim, Não sei sim, lá se. pra cima é bem plano, é diferente, bem diferente daqui. Mas, Aí acho que usa menos, deve ser mais o terraço. Se tiver algum terraço, é terraço largo daí. isso, assim, que usem, tem que ter um declive, né, para Uhum. ter usar terraço, né?
Sei. Senão a água só vai empoçar em algumas partes. Aham. E daí nessas partes você faz um planejamento para aquela. Ah, legal. Porque eu tinha lido esse negócio em relação ao terraço, eu não tinha, no caso, assim, me ligado em relação ao que você está falando, hein? Mas é diferente mesmo. Então, não sabia disso. Legal, obrigado. Aqui os caras estão falando o que é, no caso, os terraços aqui, estão mostrando um desenho aqui, né? A aplicação e a forma como é que o cara está fazendo aqui também, já com trator com base larga. E aqui a questão, por exemplo, do plantio ou semeadura, no caso, o declive lateral pode gerar dificuldades no desempenho dos sucadores, na dosagem de adubo e no alinhamento, no caso da linha de plantio. Isso aqui pode ser que está ligado também, se for falar em plantio de precisão, Lucas, é verificado isso aqui também ou não? Sabe dizer ou não? Desculpa, senhor, não entendi. Isso é verificado o quê? Essa questão aqui, por exemplo, porque eles falam que dá perca, que é quando você está com a declividade muito acentuada, no caso, porque o sucador, no caso, na hora da plantadeira, não consegue abrir ou fechar lá, no caso, onde vai ser plantado. Entendi, Isso tem professor. como monitorar pelo plantio direto ou pelo plantio lá, no caso, via Se eu não me, satélite? se eu não me engano, por satélite eu não sei, professor, mas eu acho que tem um equipamento lá que eles conseguem ter uma base. Eu posso dar uma verificada também, professor, lá. Mas assim, de Ele primeira, tá eu não sei. vai verificando isso, se dá perca ou não. Pode deixar. Eu vou, a princípio sim, professor. Eu tenho que dar uma verificada, não tem como falar com certeza, professor. Ah, tá. Tá dando uns pau aqui, não sei se tá caindo a conexão de vocês ou não. Aqui parece que tá normal, professor. Tá? Aqui tá Você normal deu também, duas tá? apagadas aqui, diz que tá tentando reconectar. A minha às vezes tá Aqui tá dando. cortando. Ah, Aqui tá. dá uns cortes. A minha tá cortando também. Eu já caí 2 vezes já, mas consegui reconectar sem precisar sair. Só. Não, é que aqui caiu e reconectou. O Lucas estava falando, saiu a voz dele do ar. Isso. Aqui a questão, por exemplo, ó, em terraço de base larga, as máquinas conseguem semear planta normalmente transpondo o terraço, então é por isso que a gente estava comentando a questão de plantar em cima do terraço mais largo. Os mais curtos, mais dificultosos, porque vai dar diferença na penetração em suco, por exemplo, das plantadeiras. E em terraço de base estreita, a máquina deve se erguer a linha, no caso, de nível lateralmente ao terraço, e não é possível plantar sobre o mesmo. Então, um alerta aí pro pessoal, tá? Fecha essa questão aqui, gente. Deixa eu só puxar o que nós vamos começar a ver hoje. Preparação do solo. Ô, professor, lembrei de uma coisa ali. Opa, fala. É que o terraço de base curta é usado quando onde eu tenho aqueles lugares onde chove demais, sabe? O volume por hora assim é muito grande de água, de água que cai, sabe? Então, daí Água. como faz, quando a enxurrada faz muito grande, sabe? Daí eles fazem o estreito que é para ele ficar mais alto, Ah, tá. entende? Por isso que ele não é tão largo. Se eu não me engano, se eu não me engano, não, é isso aí. É que uma das funções principais seria essa de na verdade, reter a água, né? Exatamente, não deixar que ela eruda tudo, faça uma canaleta no meio da lavoura ou no meio do campo. O pior de tudo isso, acho que, Adalto, além de fazer isso, ele vai começar a fazer a erosão e lavar a terra e tirar a parte fértil, né? Do conjunto, ou da terra, né? Exatamente, né, professor?
Então tá aqui, gente. A parte de preparação, peguei hoje um material, fiquei na parte da manhã preparando isso aqui. Não sei se vai contribuir com vocês aí. Quer ver? Ó? Show. Tem aqui a preparação de solo. Então, a aração consiste no corte e elevação do posterior e inversão na fatia do solo, denominada leiva, né? É a forma como que vocês chamam. Então, quando ela fala que é no periódico ou primário, ele tem que revolver o solo, expor as camadas internas ao ar e aos raios solares. No caso, eu vou estar tratando a minha terra, tá? Incorporar restos de cultura, esterco ou corretivos, visando manter a melhoria, no caso, a fertilidade, no caso do solo, e enterrar a cobertura vegetal controlando ervas daninhas ou incorporando adubos verdes. Aí, aquilo que a gente estava falando lá, que a cobertura, no caso da terra, né? Caiu de novo aqui, gente. Estão visualizando ou não? Eu tô escutando, senhor, não parei de escutar nada. Eu também, tá normal. Deu Aqui outro também pipoco. Não sei o que está acontecendo hoje, tá estranho. Tá? A gente tinha falado de cobertura, no caso vegetal, ó, que a gente tinha comentado ontem, né? E através da aração a gente consegue fazer esse revolto e, no caso, misturar isso, por exemplo, com o solo, melhorando aí, no caso, a fertilidade, tá? Aí tem alguns processos, que eu estava mostrando aqui a aragem, no caso, com um arado normal, depois tem com a Iveca, tá? São aí diferentes um do outro. Não sei se vocês já conhecem, o pessoal aí que vem da parte de cultura, já trabalha nesse setor, conhece todo esse processo. Diz que hoje é muito pouco usado essa parte de arado, a não ser quando você vai começar a preparar. O mais é o plantio direto, só passa a grade, na verdade, para nivelar e ajustar o solo, ou tiver que fazer alguma correção e depois plantio em cima de novo. Não é isso, Adalto? Hoje sim, senhor, a Porque maioria o é plantio arado direto. mesmo, hoje, desse que a gente vê aqui, está na foto aqui, é muito usado, né? Não, não é muito usado, senhor. É usado que eu conheço bastante, assim, é na batata, sabe, senhor? Que precisa enraizar bastante, Aham. então é usado bastante no A plantio de batata batata. tem que usar direto. Sim, você passa várias e várias vezes, que eu saiba, assim, que eu conheço. Aham. Agora, a cultura igual milho, soja, feijão, não precisa. Não, professor, você não precisa, se não tiver compactado o solo e tiver em bom uso, bom estado, sim, eu acho que é melhor plantio direto, né? Porque ele protege o solo e já deixa o nutriente pronto ali. Ah, tá. Aí, gente, ó, para quem não conhece, tem os tipos de arado, tem, no caso, com disco, o de Iveca aqui, ó, tem, esses de Iveca tem o modelo que é reversível, ele tem as lâminas dos dois lados, é só inverter para não precisar ficar mudando a posição, por exemplo, do trator, né? Porque quando a gente tem esse de disco, a gente vai fazer, no caso de uma forma, ele vai estar tombando só de um lado só. E quando a gente faz com a Iveca, ele vai fazendo a inversão, tanto de um lado a leiva, do lado e do outro, né? Então a gente tem aqui os formatos, ó, o arado normal, com mobilização por Iveca, ele vai ficar dessa forma, e mobilização por disco, dessa forma aqui. Então tá aí um exemplo que eu achei para mostrar para vocês aí, em relação à utilização. Aí, dependendo, no caso, cada local ou onde está o conjunto, o camarada vai estar usando ou adotando uma forma, no caso, de puxar ou tá passando aí o arado, né? Aqui, ó, alguns métodos, no caso de aração, né? Tá caindo, gente.
Então, em alguns casos aqui, ele começa do centro, tá? Da área e termina nas extremidades. E em outros casos aqui, ó, a gente começa no caso das extremidades e vem até o centro, tá? Aí depende, no caso, a forma como é que você tem. Eu não sei, alguém aí já trabalhou em cima, no caso, um trator em cima dos implementos, alguma coisa assim? Já trabalhei com já, professor. Esse tempo que eu Oi? tô trabalhando com grade. Com grade. Gradão. Adalto, você falou? Falei, professor, eu já trabalhei com grade. Sim, um Um gradão. grade? Um arado assim, não, nenhuma vez. Sim, é uma grade aradora, professor. Ela A revolve grade a é terra. aradora, mas aquele arado com menos disco, só aquele para revolver, não usou nenhuma vez. Já usei. Na verdade, tem a grade aradora e a grade niveladora, né? Eu conheço desse jeito. Posso estar errado, não sei. Não, você está certo, não é? Existe a aradora e a niveladora. Só que aí depende. Igual essas que eu mostrei aqui, ó. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho. Esse modelo aqui, ó, em vermelho, o pessoal chama mais de arado, né? Porque a grade a aradora é um pouco diferente. Ela tem mais números de disco, não é isso? Professor, na verdade, eu tenho uma grade desse tipo aí, assim. Só que ela é parecida com a niveladora, sabe? A niveladora que eu Uhum. saiba que tem mais disco. Porque daí a angulação dela trabalha menor também ali. É diferente, não esse tipo aí que é acoplado atrás, ela é da rastro daí, sabe, professor? Não sei se o senhor Sei, tem uma imagem sei. daí. Tem. Quer ver, ó. Aqui outro método, só para a gente ver aqui, ó. Área plana, ó, começa numa extremidade, tá? E vai até outra. O grande problema que eu acho em relação aqui, eles mostram essas formas aqui, se o terreno fosse quadradinho, retangular, era fácil de fazer, né? Mas ninguém tem um terreno desse jeito, né? Tem gente que tem um terreno que é tudo cheio de desponta para lá, para cá. Acertar aí as cabeceiras que é o problema, não é isso? Tem que dar um jeito, né? Fazer o quê? Aqui, os arados de discos ou aivecas reversíveis, recomendado para áreas planas e com declive, ó. Tá? Planas e com declive. Então, e áreas com declive e aração entre dois terraços aqui, ó. Vai fazer ida e volta, no caso, facilita, né? Deixa eu ver aqui. Aqui Daquele uma tipo ali, professor. grade de Desse arrasto. tipo aí mesmo. Desse, né? Mas esses são locais que você já fazia a cultura, né? Não, professor, não necessariamente. Aquela ali que o cara tá passando ali, que tá naquele trator ali, é uma niveladora, parece, pelo jeito. Certo. Daí a grade aradora mesmo também tem desse tipo, sabe? Da rasta. E ela faz o mesmo serviço que Deixa eu aquelas só ver outras um ali. negócio. Espera aí. Espera um pouquinho. Essa aqui, ó. Essa, essa aí, professor, essa aí é uma aradora. Aradora. Que faz revolver a terra mesmo. Revolver. Certo. E essa aqui, niveladora. Não, essa aí não, essa é aradora também. Aradora. Acho que se eu não me engano, é aradora por causa dos discos também, sabe? Depende do. Tem os discos lisos e os discos que tem esse suco. O suco Sei. faz cavucar mais, sabe? Ah, tá. Deixa eu só ver um negócio aqui. Nós vamos falar algumas coisas aqui na frente. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Então tá. Eu tinha pegado. Que eu, na verdade, eu fiz um compacto. Eu tinha isso aqui tudo separado para vocês. Mas só que daí ia se estender muito a gente ficar falando essa questão. Ia falar só de arado, só de grade, e cada tipo de grade. Nós vamos comentar algumas coisas aqui na frente. Vocês vão ver que tem algumas coisas que já está
compactada. Então, aqui alguns métodos, igual eu falei para vocês, tá? A gente tem aqui o preparo secundário ou periódico secundário, ó, complementar a operação realizada pelos arados, ou seja, complementar a operação de preparo periódico primário, embora elas possam ser utilizadas antes ou até mesmo em substituição às arados, em algumas situações. Então, a gente tem as grades, que é o que o que você falou. Então, dependendo da situação, eu não preciso, no caso, passar só um arado. Eu posso usar já uma grade aradora ou a grade depois niveladora, aí depende, no caso, qual que é a condição que está lá o terreno, ou como é que é, o local onde que vai estar, no caso, trabalhando, né? Mecanizando. Aí diz aqui, a gradagem pode ser utilizada antes ou depois da aração, ou em substituição à mesma. Então, aí depende a forma, né? Degradação de torrões e nivelar as superfícies, incorporar fertilizantes defensivos, enterrar sementes miúdas e eliminação de plantas invasoras aí. No caso, sei lá, eu não sei, são as ervas daninhas, né, Adalto? Quando fala em planta invasora? Sim, às vezes é isso aí, professor. Quando eu falo invasor, é erva daninha. Amendoim brabo, aqueles troços que os caras falam, não é isso? Tem algumas Isso, qualquer coisas tipo de mato que não seja a lavoura que você quer, né, professor? Às vezes é até tipo nabo, algum pé de milho que nasceu entende? Às vezes fica anterior. algum grão. Aham. E eu sei que o pessoal que mexe com, eu não sei aqui, mas o pessoal que mexe com a parte de cana tem um cipó, que às vezes ele começa a se proliferar e aquilo ali começa, no caso, a embuchar as máquinas. É um problema aquilo. Eu não sei se nessa cultura que vocês fazem de grão aqui também começa a dar essa cipoeira também, que pode ocorrer de acabar, no caso, empaçocando as colheitadeiras, alguma coisa assim. Ou mesmo, existe alguns casos aí que a grade começa a cortar demais, enrolar demais, e vira aquela encrenca daí. Igual vocês estavam falando aqui, isso aqui existe um critério lá, a gente estava falando, ó, o tipo de arrasto que a gente vai ter, o posicionamento em relação ao nosso trator, né? A abertura em V dela aqui tem como ser corrigida, dependendo a situação e a forma como é que ela vai estar trabalhando. Uma das coisas que acho que o Adalto estava comentando aí, tá? Essa parte dos pneus aqui mais para transporte, no caso do conjunto que aparece aí, né? Quando é para tirar o implemento, vai ter que, no caso, desacionar ele. E aí a execução de gradil, no caso, aqui ele está pegando resto de matéria orgânica que foi da outra cultura e está revolvendo, e aqui ele está, no caso, fazendo, misturando aí, no caso, o que foi acrescentado, né? Então, a correção aqui ele está misturando no solo. Esse aqui eu vou falar para vocês, eu não entendi esse cara, não sei para que usa isso. Tem algum critério, Adalto, você que já mexeu com isso? Professor, nunca vi esse tipo de rolo aí, mas deve ser alguma coisa assim de nivelar também, provavelmente. Porque Quebrar ali, algum ó, torrão, alguma coisa assim. esse trator ele já está com 2 implementos, né? Está com implemento dianteiro e implemento traseiro, né? E diz que um dos objetivos hoje, por exemplo, dos trator é ter mais de um implemento conectado nele, para ter mais função em cima da lavoura, né? Não sei se... Isso, professor, para economizar, né, a passada, tanto compactação do solo quanto o diesel, né, para economizar. Tá. Quanto O mais você próprio desgaste do trator, né, quanto menos você passar ele, melhor. Uhum. Esse aqui também não conheço. Não sei se você conhece esse daí.
Nunca nem vi esse, professor. Assim, de ver pessoalmente, nunca vi. Depende, acho que da cultura. Às vezes não é a cultura que tem aqui na região, né? Então, às vezes pode ser que muda, né? Essa questão aí de estar com outro tipo de implemento conectado no trator, né? As grades de disco podem ser basicamente de 3 tipos. Então, ali, ó, que nós estávamos comentando. Então, ela tem a de ação simples, tá? Inversão do solo com uma passada. Esses sistemas são empregados somente em controle de plantas daninhas, capina e superficial. Então, um modelo aí no caso, grade, né? De duplação, ou X aqui, ó. O solo é mobilizado 2 vezes, primeiro para fora e pelos corpos frontais e depois para dentro pelos corpos posteriores. E por isso são chamados de duplação. Então, é uma forma diferente. Aqui, gente, tem aqui uma que é conectada no 3 pontos e tem outra aqui que é por arrasto. Aí depende, no caso, também do trator e a potência de trator, né? Quanto mais o número deve ser o número dessas de disco, vai ter que aumentar a capacidade de potência do trator, né, Adão? Professor, esse aí já é o troço já é mais pesado, hein? Tô pra dizer que tem que ser uns 200 cavalos pra cima no mínimo, hein? Porque o que a gente vê, o pessoal está fazendo, eles estão puxando o grade hoje cada dia maior para aumentar a velocidade, no caso de preparo, né? E também as colheitadeiras estão aumentando o tamanho, no caso, quantas linhas que ela puxa, né? Aí você pega uma colheitadeira dessas grandes aí, que tem por aí, não é qualquer tratorzinho que puxa, né? Aí tem que ser trator grande, igual você está falando aí. E a vantagem disso, quando você começa a trabalhar com equipamento maior e trator maior, que você reduz o tempo, no caso, que você está... A janela, no caso, para preparo e janela, no caso, para plantio, né? E essa outra aqui, gente, com offset, que o pessoal fala tanto aqui, ó, tá? Também denominados em V, deslocam-se formando, no caso, um V perpendicular em direção ao deslocamento. Então, aqui também deve ser trator já com capacidade e potência mais elevada para poder, no caso, estar puxando aí, senão não vai aguentar, no caso, a pegada, né? Então, o cabeçalho lá é móvel, o cara pode alterar se ele precisar, aí depende, no caso, da aplicação e a forma como é que o cara está trabalhando, né? E aqui, gente, ó, é questão de operação. Aí depende, no caso, também onde o cara vai estar delineado. Aqui, ó, aqui o cara já está dando uma coisa que... Eu não sei. O Lucas Almeida, Pode tá falar, professor. escutando? Tô sim. Existe algum processo que o pessoal faz lá para melhorar isso, já usando a agricultura de precisão ou não? Professor, eu nunca vi até hoje. Tempo que eu tô lá, eu nunca vi ninguém falando nada disso aí. A questão, como é que usa, por exemplo, para preparar a terra, para plantio, tem. Não, para plantio tem, professor. É feito que nem tem as curvas de nível lá, tudo feito pelo software lá. É Sei. feito voo com drone para analisar bem Uhum. certo ali, conversado com o cliente, né, para evitar a erosão, essas coisas assim. Eu sei que tem, mas Certo. essa parte aí, sinceramente, eu não cheguei a ver nada ainda. Mas Adalto é deve ter. Oi, pode professor. falar, Lucas. O senhor Não, eu falou? tô falando, você já viu alguma coisa em relação a isso aí? Como é que os caras vão preparando desse jeito aqui ou não? Professor, geralmente, que eu acredito que já tenha, na verdade, já tem incorporado a agricultura de precisão, porque enquanto menos volta o trator dá sem trabalhar, melhor, né? Uhum. Então, se eu não me engano, tem sim, os programas ele já, tanto como é o piloto lá, que ele só fala para passar no lugar, como para fazer as linhas, né? Eles usam o piloto para isso aí também, né? Para acertar, para É. não ficar passando 2 vezes, 3 vezes no mesmo lugar, né? Aham. Mas eu acredito que já tem um negócio para melhorar a eficiência das passadas do trator, sim, na grade também.
Em algum software aí Eu acho que a pior condição é cabeceira, não é? Não é para acerto de cabeceira, no caso, não é? professor, se a área for quadrada ali não tem muito de acerto. Moldura quando ela vai fazendo, fechando, fazendo o bico, né? Daí provavelmente tem algum... A dificuldade aumenta, né? Aí tem que, no caso, retrabalhar. É, Oi? Pode falar. principalmente onde é que tem os bicos, assim, professor. Essa aí é a pior parte. Tem propriedade aí que tem bastante decaimento também, daí é principalmente nas partes do bico que mais incomoda para fazer. Uhum. É que o pessoal, às vezes ele pode, no caso, se ele estiver plantando, ele pode depositar mais semente num lugar do que o outro. E aí, sobrepor, que eles chamam, né? Isso. É, parte de pulverização também acontece a mesma coisa, em parte de curva, essas coisas aí é complicado. É que, na verdade, igual a gente está falando aqui, toda vez que eu sobreponho ou veneno, ou defensivo, ou se não a semente, tá dando perca, né? Tá? Dá muita perca. Nossa Senhora. Tem uns trabalhos que eu faço lá, professor, que é análise de perca na parte de pulverização. Sei. Aí, tipo, a gente tem um software lá, que é o PLM, aí, tipo, ali a gente consegue ver bem certinho as passadas, como é que o pessoal faz, sabe? E Uhum. também a gente consegue analisar a sua posição. Aí, tipo, daí faço um outro cálculo lá, que, tipo, dependendo da propriedade do cara, chega a dar 90 mil de economia utilizando um equipamento nosso lá que diminui pra caramba essa sua posição. Nossa, É bem grande. 90 mil é dinheiro, hein, velho? Nossa Nossa, senhora. demais, senhor. Que tem, tipo, por exemplo, em soja, geralmente é que o pessoal mais gasta para fazer as aplicações. É tipo, que nem eu fiz esses dias lá, ele gastava em média de 1.700 por aplicação. Certo. Aí, tipo, essa é gigante essa posição. Daí, tipo, a gente tem uma, um equipamento lá que é o Hokai, que chama, que é o desligamento de bico. Daí, Sei. tipo, a hora que ele tá passando lá, se ele já tiver passado por esse lugar, ele desliga automático, entendeu? Aí não dá essa suposição. Aí o cara consegue economizar muito. Diz negócio, vocês que estão vendo isso aí já, as plantadeiras já tem sistema já que está conectando via também rede, as plantadeiras, para depósito, por exemplo, depósito de adubo e semente no lugar certo, alguma coisa assim? Sabe Ó, dizer, professor, não? eu não sei dizer bem certo, professor, mas tem uns equipamentos lá que eu vejo o pessoal instalando lá que pode ser relacionado a isso, mas ainda não Uhum. cheguei a ver. Mas eu posso dar uma especulada lá também, professor. Tá, e isso daí, Lucas, são equipamentos à parte que é colocado. Isso, é parte que é colocado. Aí, tipo, às vezes o cliente já tem o equipamento lá, né? Aí a gente monta esse trabalho, daí, tipo, funciona assim, ele tá pulverizando lá e o monitor no equipamento, por exemplo, no pulverizador, ele vai registrando tudo no monitor. E vai Certo. ficando tudo salvo lá. Daí a gente vai lá, coleta esses dados, e aí a gente tem o software lá que a gente joga todos esses dados. Aí eu monto todo esse Uhum. trabalho, faço os cálculos lá, que dá de suposição, gravo o vídeo se for necessário, daí a gente Uhum. passa pro vendedor nosso lá do setor, aí ele vai lá no cliente e mostra para ele. Daí ele oferece esse equipamento nosso que, tipo, dá uma diferença muito grande. Eu posso ver se eu É, consigo, se eles me liberam um trabalho aí, alguma coisa assim que eu tenha feito, aí eu posso passar pro senhor, do senhor ver aí. tá legal. Isso aqui é interessante para o pessoal já ir conhecendo também como é que é o processo para estar. Porque hoje, se a gente falar em agricultura, quanto menos o cara gastar, ou deixar mais eficiente, por exemplo, o processo dele de preparo, plantio, colheita, tá? É mais lucro, na verdade, né? Sim. Então, o objetivo final do camarada no caso, lá no final, é lucro. Mas ele tem que vir corrigindo tudo isso aí, esses problemas que ele vai tendo, no caso, no decorrer, né? Tanto na hora de preparação, na hora, no caso, de plantio, na hora da pulverização, na hora da colheita, a mesma coisa. A preparação, igual o próprio Adalto falou, se o cara passar 2 vezes, 3 vezes no mesmo lugar lá que ele já passou a grade, ele está perdendo o óleo diesel, na verdade, né? Sim. E tá
no caso, pôr na máquina para trabalhar sem ter necessidade, porque foi um lugar que ele já passou. Vendo dessa forma, seria assim. A grande sacada que a gente está vendo aí para o futuro em relação à agricultura de precisão é estar controlando todos esses aspectos. Tá? E aí o valor agregado que vai ter, no caso, ele vai ter o monitoramento inteiro, desde da hora do preparo do solo até na hora da colheita, tá? Sim. Final da colheita. É um negócio assim que é coisa nova, né? Não sei se o senhor chegou a ver já, professor, mas tem na parte da plantadeira que eu sei lá, tem um monitor que ele mostra quantas sementes estão caindo. Sim. Tem Esse eu vi alguma coisa, pela Isobus, né? Isso, daí esse tem lá e vai monitorando tudo quantas sementes está caindo. Aí eu não sei se tem algum outro sistema que aprimora isso já. Que nem eu falei pro senhor, posso dar uma olhada lá. Mas em questão dos equipamentos que o senhor falou também ali, isso aí daí seria a parte, né? Aí o cliente compra a máquina lá e daí ele vê se ele vai querer pegar com esses componentes já ou não. Ou já é algum cliente que já tem a máquina e está buscando melhorar, né? Sim. E aí a gente faz essa venda para ele. Aqui na região nossa que nós estamos trabalhando, o pessoal fala muito que aqui Castro, aqui onde o pessoal trabalha aí, diz que é uma das regiões mais tecnificadas que a gente tem. Isso quer dizer que o pessoal utiliza aí a parte de tecnologia para estar aprimorando aí a parte de... Aqui Castro vai ter muita silagem, né? E tem produção também, mas silagem é muita, né? E os caras querem rentabilidade em relação a isso, né? Sim. Mas são coisas novas que estão chegando aí que a tendência é isso, no caso, expandir muito. Lá, igual eu falei para vocês, lá para o Nordeste, onde tem lavoura que é muita cana, que o pessoal fala, tá? A agricultura de precisão é difundida assim muito, cara. Muito mesmo. É bem diferente daqui. Aqui a gente já tem algumas coisas em relação aí, eu não sei como é que tá a New Holland, a Case, ou se não a própria Mike Paraná, aí como é que tá a massa. Mas uns caras que andam correndo muito atrás disso aí é a John Deere. A John Deere ela corre atrás na parte da agricultura de precisão deles e a parte já também de aquilo que a gente está falando de telemetria de máquina, tá? E isso vai estar agregado tudo junto. E o fator primordial é menos quebra, mais eficiência no caso da maquinário, mais eficiência no caso no processo de preparo, plantio, colheita, vai estar tudo integrado. Isso é coisa para o futuro, gente. Inicialmente fala futuro, mas está aqui, a gente está vivendo isso. Mas o pessoal vai ter que começar a usar. Inicialmente é caro, mas só que a tendência é utilização maior. Né? Ei, professor, a John Deere agora só contrata quem está, pelo menos no mínimo, cursando agronomia, cursando alguma coisa na área. Até aprendi lá agora, tem um amigo meu que entrou de ajudante de mecânico lá, ele tinha que estar cursando agronomia da minha sala. Então, com esse pré-requisito agora. Da turma anterior, tem 2 trabalhando lá que saíram do grupo EBCW, estão lá. Tem o Jonathan e tem o... Como é que é o nome do outro? Tem mais um que trabalhava na New Holland e foi para lá. Estão lá aqui na MacPonta agora. Mas a John Deere, eu não sei se você já deve ter visto aí, Natália. O mercado de máquina, eles também são líder aqui no Brasil, né? Mesmo vendendo muito New Holland, vendendo muito Case, vendendo muito Massey, mas eles ainda vendem muito mais que isso. Juntando, acho que as 3 outras 4 marcas não dá a quantidade de John Deere que vende. Eu vi que na verdade o mercado hoje é 70% John Deere e os outros, e o resto daí é dividido entre as outras marcas. Eu também ouvi alguma coisa assim, mas não sei se é verdade. Isso também é muito sazonal, né? Tem que ver a região, né? Depende. Mas vendem bastante.
É complicado falar, mas eu estava conversando com um técnico lá de máquina, ele disse que a melhor máquina no mercado agora é a New Holland. Eu não sei se é verdade, eu de máquina não entendo nada, mas diz que é. Aham. Mas a colheitadeira, você fala. Isso, colheitadeira, aham. Mas qual delas? A CR ou a TC? Não, CR. CR. CR, né? É que... Professor, Oi, fala. isso que o Nathaniel falou é verdade. Na parte de máquina, tanto na TC e na CR, é a gente que domina. Tipo, a New Holland ganha da John Deere. Aí na parte do trator, daí não sei se bate parelho, como é que funciona daí, se a John Deere ganha, coisa assim. Mas diz que um pouco da John Deere é só nome mesmo, sabe? É muito marketing deles, eles fazem bastante marketing. Mas quem vende mesmo diz que é New Holland. Assim vi Eu não boatos, sei, né? cara. Falaram pra mim, os diretores falaram. Só para você ter uma ideia, é que assim, eu estou falando que eu já vi e que eu li algumas coisas. Fora daqui do país, Estados Unidos, por exemplo, o cara que domina o mercado dos Estados Unidos é John Deere. Esse não tem xixi ali. E eu não sei se maquinário maior, não sei, as grandes colheitadeiras, se também não são as maiores, são John Deere, né? Mas aí tem que ver custo, no caso também, como é que o pessoal usa. Ali para cima, quando vocês falam, quando a gente fala que vai ali para o lado onde o pessoal usa muito usina, tem uma diversificação muito grande no caso de trator de grande porte, trator de 250, 280, 300 cavalos. Então, a gente pensa que a Valtra não incomoda, mas a Valtra vende muito trator. A Valtra. E elas têm um segmento grande nesse segmento aí. E aí vem as outras, no caso, dividindo. Mato Grosso, eu sei que também a John Deere vende muito também trator. Em relação, não sei. Por isso que eu tô falando para vocês aqui, ó. Nós temos uma Vai de fábrica região aqui. pra região. Eu Assim. sei que é aqui no Brasil, né? Pra fora eu já não sei daí. A TC e a CR eu já vi falar muito bem. A TC, porque ela é uma máquina já que ela tem confiabilidade de mercado. Diz que quem quer comprar uma máquina para fazer semente, diz que é uma máquina muito boa para fazer semente. E a CR, ela foi a que começou a questão de dois rotor. Depois as outras vieram, no caso, utilizando dois rotor, que a maioria, no caso, era um rotor só. Tá? Ou tangencial, que daí muda um pouquinho aí essa relação, que a gente vai estar comentando alguma coisa lá na frente com vocês também. Só nossa plataforma Draper, que é uma bosta, mas de resto tá tudo certo. Então tá bom. Nossa plataforma dá até vergonha de falar. Mas qual que é? Mas você está falando a radial ou a Draper? Não, a Draper, professora, a Draper. A radial é boa. Né? A Draper o pessoal fala mal. Mas isso daí eu não sei. Esses dias me veio um negócio novo ali que eu nunca tinha visto também de tipo de plataforma, que eu falei, um troço totalmente diferente. É fechada, não é aberta. Ela colhe qualquer coisa com aquilo. Nunca vi, mas a melhor plataforma diz que do mercado, não tem para bater, é Macdon. Macdon diz que é a melhor plataforma do mercado. É que, na verdade, a plataforma ela é um implemento para a máquina, não é quando você quer comprar, eles querem empurrar junto a plataforma, mas a plataforma você pode acoplar qualquer uma lá na frente, né? Sim. Só que nossa é tipo 250. Depende da potência da máquina, na verdade. Não adianta colocar uma muito grande e a máquina não tiver potência para tocar também, né? Capacidade. Aqui, gente, ó, áreas de declívio, no caso, com terraços, aqui, ó.
a grade também, como é que eles vão fazer aqui, como é que o camarada vai estar trabalhando, né? Sempre de dentro para fora, para facilitar aí. E atentando aquilo que o Lucas estava falando, né? O posicionamento em relação ao terraço para não estar comprometendo, porque senão o cara vai com a grade e também vai acabar estragando o terraço na hora que o cara preparou, né? Gente, vamos dar uma paradinha hoje? Já deu uma hora que a gente está conversando. Tranquilo? Tranquilo, professor. Alguma dúvida, gente? Não, tranquilo. E outra, gente, a questão de operação, eu não vou entrar em detalhe, porque operação, eu vou falar para vocês, eu subi no trator para dar uma volta só. Agora, operar trator no meio da cultura ou lá na propriedade, eu nunca fiz isso. Eu fiz um curso, para vocês terem ideia, de operação, que o camarada, ele foi fazer o teste de índice de patinação, ele colocou 2 tratores, em vez de colocar um implemento que era socado na terra lá, ele colocou 2 tratores, um segurando o outro, e queria fazer o teste de tração. Eu não achei que aquilo foi adequado, porque é outra realidade, gente. Você puxar outra máquina, ela é engatada lá atrás, fala que está dando índice de patinação, no caso de um trator. Então, quando a gente trata a questão, por exemplo, tá em cima da cultura ou preparando, aí tem as diferenças de solo, topografia, isso aí vai influenciar tudo no funcionamento, no caso do trator, né? E aí vem aquela questão, tem muita gente que condena os tratores aí, mas ele não conhece a máquina que tem na mão e o potencial. Ou ele não sabe utilizar direito, no caso, cada uma das máquinas, né? Por isso que existe a briga entre as marcas, por exemplo, New Holland, a Case, a própria Massey com a Valtra, porque são todos, pertencem ao mesmo fabricante, só que são tratores ou máquinas diferentes. Cada uma tem uma configuração diferente da outra, né? Mas existe a briga aí que vocês vão falar, as azuis são melhor, as vermelhas são melhor, aí fica aquela briga no caso de fabricante. Não tem briga, professor. Azul é melhor e não tem o que discutir muito. É a que melhor? Então tá bom. Fala isso aí pro pessoal que trabalha na Case pra você ver. Não, já me surro, já tudo aí. Então tá bom. Alô, gente. Amanhã semana que Falou, vem a gente conversa mais um pouco, beleza? Bom final Falou, de semana. Eduardo Rodrigo. Até mais. Falou. Até mais. Falou, professor. Boa final de semana, até mais. Ele também.